Olá, amigos do podcast Dividida, amigos e amigas, né, do podcast Dividida, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Eu sou Guilherme Milani, dividindo a tela aqui comigo, Vinícius Bringel. E aí, Bringel? E aí, Milani, e aí, pessoal, beleza? Essa semana a gente vai trazer um conteúdo diferente, né? Não vamos falar do futebol da bola redonda, vamos viajar de novo para a terra do Tio Sam, vamos falar do futebol da bola oval, o Isso aí. futebol americano, a NFL na fase final, os melhores playoffs dos Estados Unidos estão acontecendo nesse momento, que são os playoffs da NFL. Nesse último fim de semana do dia. Os jogos foram no dia 22 e 23, né? Isso. Isso. 22 e 23 de janeiro a gente teve o Divisional Round, que é basicamente uma semifinal de conferência Isso. que garantiu aí, que decidiu, na verdade, as finais de conferência, o último estágio antes do Super Bowl. A gente vai dar uma passadinha nos confrontos, a gente vai falar um pouquinho dos jogos, de quem Isso. sobrou, do que esperar, porque já nesse fim de semana tem final de conferência, daqui uns 20 dias mais ou menos, a gente já tem o Super Bowl que está marcado para o dia. Vou abrir a aba errada aqui. O dia. Não está aberto aqui. Olha lá. Fui pego desprevenido. Dia O 13 sup... de fevereiro. Isso. Que não é 13 de... o. Não é esse final de semana nem o próximo, é outro. É o outro. É o segundo final de semana de fevereiro no SoFi Stadium em Inglewood, Los Angeles, Califórnia. Vai ser a casa do Super Bowl nessa temporada. E a Vamos chance pro... do Rams fazer o que o Bucks fez no ano passado, né? Que é ser Exatamente. campeão em casa. Vai ser o segundo time na história a ser campeão em casa se isso acontecer. Isso. O primeiro, justamente, quem se citou, o Bringel, né? Foi o Bucks ano passado. Vamos Sim. começar então por ordem alfabética da Conferência Americana. A AFC teve Titans e Bengals Uhum. como uma das semifinais, a outra foi Bills e Chiefs. Comecemos por Titans e Bengals, o jogo em Tennessee. O Titans era o primeiro time, né, o seed número 1 da conferência, melhor campanha e tudo mais. Recebeu o Cincinnati Bengals azarão, né, o Bengals que não era para estar ali, basicamente, quase, né, foi Sim. o quarto time ali, mas ninguém esperava que fosse muito para os playoffs. E deu Bengals, né, 19-16, uma boa atuação do time de Cincinnati, o que já não pode ser dito do Ryan Tannehill, por exemplo. Eu acho que esse é o jogo que tinha menos expectativa, assim, dos 4 confrontos da semifinal de conferência nesse final de semana, mas é o que não dá pra dizer que foi o que mais surpreendeu, porque tem muita coisa que surpreendeu ao longo do final de semana, né? Que a gente vai falar bastante disso ainda. Mas eu acho que surpreendeu negativamente por parte do Titans, né? Porque o Titans não. Acho que ninguém conseguiria apostar que o Titans seria o seed 1 da AFC, o que é um pouco inesperado. E apesar de eles terem conseguido ser o primeiro na classificação, eles pegaram o Bengals, que, como a gente já tinha comentado algumas vezes antes, é um time bem jovem. O Burrow tá na primeira campanha de playoff da sua carreira, é um jovem muito talentoso, mas o Bengals conseguiu na semana passada, né, na semana anterior, a sua primeira vitória em playoffs, se não me engano, em 31 anos. Então é muito tempo do Bengals sem É isso conseguir mesmo. uma vitória de playoff. E, se não me engano, são 33 anos desde a última vez que eles foram pro Championship Game. Que foi a última vez foi quando eles foram pro Super Bowl, se não me engano, em 88. Contra o 49ers, né? Isso, 88 eles perderam o Super Bowl, então, consequentemente, eles chegaram na final de conferência e passaram, né? Então, desde então, o Bengals não tinha voltado ainda para a final de conferência e dessa vez eles voltaram. E como você falou, né? Só não foi uma tarde muito legal pro Tannehill, porque o Tannehill foi interceptado 3 vezes. Ele é um cara que a gente já não confia muito. O time basicamente depende 100% do Henry, que é o running back deles, que é um maluco super roubado. Ele teve 20 tentativas e 62 jardas ao longo dessa partida, o que são bons números, mas para um cara que o jogo basicamente gira em torno dele,
não dá para resolver o jogo assim, né? E o Tannehill, ele, ao longo da temporada regular, se não me engano, ele foi o QB mais sacado da liga, e o segundo foi o Burrow. Então mostra basicamente o nível dessas equipes e como eles não protegem muito bem o QB, e o QB deles não consegue fazer a diferença ali, apesar de serem jovens, o Tannehill nem tanto, mas não dá para fazer diferença numa equipe que você não protege o QB. E é que você acaba dependendo cada vez mais do running back. No caso do Titans foi bem assim, né? O Burrow, que inclusive foi sacado 9 vezes nessa partida, né? Coitado, maluco. É um número muito impressionante, porque não é É. normal na NFL você ser sacado 9 vezes e você conseguir vencer o jogo. É muita porrada para o cara tomar. Mas um jogo de resiliência, um jogo muito bacana, né, do Cincinnati Bengals. Mostra que é um time que vem bem forte aí, mais forte realmente do que a gente imaginava. Isso. Vocês estão vendo trovões aí no fundo, né? Tá chovendo aqui em Americana. A ficar de olho então nesse Bengals, que a gente vai falar agora de Chiefs e Bills. O Bengals derrotou, né, Brinjal, o Chiefs, na verdade, perdão, na última rodada acho que penúltima rodada da temporada regular, para garantir o lugarzinho nos playoffs. O outro jogo do divisional da AFC foi um clássico. Sim. Possivelmente um dos grandes jogos da história da NFL, da história dos playoffs da NFL. Bills e Chiefs, viradas de mudanças de controle no placar, muitos pontos, jovens jogadores, né? Porque Sim. o Mahomes ainda é um cara muito novo na liga, apesar de já ser uma superestrela, o Josh Allen também. Cara, jogaço com J maiúsculo. A regra da prorrogação vai ser sempre criticada, né? A gente tem uma discordância em relação a isso, mas a regra tá lá. O próprio Chiefs já tentou mudar essa regra em 2019, mas os times não aceitaram. Então, vida que segue. O Chiefs venceu 42-36 o Buffalo Bills em casa, empatou o jogo no estouro do cronômetro, né? Tom Field empatou o jogo no estouro do cronômetro no quarto período. No overtime ganhou o toss e ficou com a vantagem, anotou um TD na primeira campanha e levou o jogo, Miguel. Esse jogo foi basicamente um show dos quarterbacks, né? Eu acho que para quem gosta daquele futebol americano solto, que você vê lances plásticos, o cara fazendo lançamento corpo torto, lançamento de 30, 40 jardas, esse era o jogo perfeito. Então, eu acho que ele atendeu todas as expectativas. A não ser pro torcedor do Bills, porque apesar de ter sido um espetáculo, o torcedor do Bills esperava que esse fosse o ano que eles iam conseguir dar a revanche no Chiefs, né? Porque no ano passado eles se enfrentaram novamente e acabou sendo eliminado de novo. Então fica aquele gosto amargo, né? Tipo, pelo segundo ano consecutivo, o Bills pegando o Chiefs, um time muito talentoso. Josh Allen, um ótimo jogador, super jovem também, se não me engano, tem 25 anos. Então tem muito futuro pela frente, apesar de agora mesmo ele tá esbarrando muito no Mahomes, que é um cara absurdo, um cara fora de série. Tudo que ele fez ao longo da partida e dos últimos anos é surreal. Mas eu acho que o Bills não pode também sair de cabeça baixa, né? Eles fizeram um grande jogo. E para quem puder ver pelo menos os highlights ali assim, ou a reta final da partida, a partir do quarto período, até se você ver só o quarto período, já é fora da realidade. Porque são questões de poucos segundos ali, minutos onde os times tiveram algumas oportunidades e foram com tudo. Se você olha para o quarto período, as 3 campanhas do Bills no quarto período foram um punt, eles ficaram com 1 minuto e 58 segundos de posse. Na segundo drive, eles tiveram um TD, que eles ficaram com 7 minutos de posse. E o terceiro drive deles foi outro TD, com 49 segundos de posse. Então eles deixaram a partida com 13 segundos. E o que acontece com 13 segundos com o Patrick Mahomes? Ele consegue fazer um field goal e levar a partida para overtime. É surreal, o maluco é absurdo. Então, no quarto período foram 5 pontuações juntando as duas equipes. Foram 2 field goals
e um TD por parte do Chiefs e 2 TDs por parte do Bills. Então é muita loucura essa partida. Não teve nenhuma interceptação juntando os números dos dois QBs. Então é de bater palma, porque o negócio foi muito louco. São dois caras talentosíssimos, né? Sim. Acho que são os dois principais quarterbacks dessa próxima geração que já chegou, né? Sim. Não dá nem pra falar que tá chegando, porque eles já chegaram, né? O Mahomes já é MVP, eles já são realidade, né? Eles já são realidade, né? O Mahomes já foi MVP, já ganhou o Super Bowl. O Mahomes entrou na liga em 2017 e o Josh Allen entrou na liga em 2018, para você ter uma ideia. Esse jogo entre Chiefs e Bills foi o jogo que teve a maior audiência para um jogo de playoff da NFL dos últimos 5 anos, né? Sem contar o Super Bowl. A média de audiência foi 42,7 milhões de espectadores na CBS e o pico deu 51,7 milhões de espectadores no final do jogo. É muita gente. É muita gente. Isso é só contando os Estados Unidos, né? Se você pensar o resto do mundo, Brasil, México, Reino Unido, onde são lugares bem populares, deve ser um número absurdo. Deve ter uns 300 e poucos milhões ali. O número estoura demais. E existia uma crítica, né? Porque a galera falava que a NFL estava perdendo espaço, né? Ela estava caindo a audiência por causa dos protestos do Kaepernick e não sei o que tem, e a liga precisava coibir esse tipo de coisa, quando na verdade não, né? Os ratings de audiência estão cada vez maiores. Temporada após temporada, os números estão sempre subindo. E é interessante, né? Você lembrou isso agora, né? Esse questionamento que os torcedores e a liga vem fazendo sobre a audiência e como é a situação, digamos, social assim da NFL, né? Porque, como a gente sempre fala, né, o esporte é muito mais do que só um monte de cara brincando ali e fazendo dinheiro. Tem muito mais uma influência social que esses homens ali trazem para a população, para o dia a dia das pessoas. E desde quando começou esses protestos por conta de jogadores negros, e principalmente pelo Kaepernick, quando ele começou isso em 2016, né? 2016, acho. Quando ele ajoelhou a primeira vez e fez protestos em prol dos negros nos Estados Unidos e oportunidades também pelos negros, né? Mas e a liga parece que ela não defendeu, ela não comprou essa briga com o Kaepernick. E muita gente começou a distorcer o que representava essas ações do Kaepernick em relação à população, em relação à bandeira americana, à nação, ou ser patriota ou não, porque o cara só não, entre aspas, respeitava o hino americano quando ele era tocado, que não necessariamente significa que ele odeia a América ou ele tem algo contra o governo. O ato de ajoelhar não significa nem que você está desrespeitando o hino, né? Sim. Porque, assim, uma coisa que foi falada assim, gente, muita gente no estádio, durante o período que tá tocando o hino, não tá de pé olhando pra bandeira. O cara vai no banheiro, o cara vai comprar um cachorro quente, vai comprar mais uma bebida, a galera em casa aproveita para ir no banheiro quando tá tocando o hino. Qual que é o problema do cara fazer um protesto? Ele tá pondo fogo na porra da bandeira. Ele tá ajoelhando no canto do campo. Entendeu? É uma forma dele de se expressar ali na forma que ele quiser. Ele é um atleta, ele é um ser humano, ele é livre de fazer o que ele quiser. Só que como ele é ele era naquele momento um superstar da liga, né? Então isso acaba causando muita polêmica, muita distorção. Eu lembro que até o Drew Brees, 1 ou 2 anos depois, falou uma puta de uma besteira sobre isso, falando que a família dele lutou pra criar esse país, então isso daí era uma ofensa. Mano, cara, cala a boca, o Drew Brees é um retardado. O Drew Brees falou bastante bosta no final da carreira dele, né? Nossa, o cara ficou maluco. O Drew Brees, o Drew Brees tem uma carreira impecável, mas ele tirou o finalzinho ali da carreira pra despejar algumas groselhas que não faz muito sentido, não. Poderia ter ficado quieto no finzinho ali, né? Por favor. Mas é isso aí mesmo que você falou, né? Essa questão assim dos números de televisão é interessante, que até um número que a gente anotou aqui, que alguns dos menores do que eles chamam de small market teams, que são os times de cidades pequenas, eles têm muita força e muita tradição na NFL, né? O caso de Green Bay, de Kansas City, Nashville, Cincinnati, Buffalo, Tampa Bay, que não são
mercados populares, assim, não é o que você fala, pô, eu vou para os Estados Unidos para visitar Cincinnati. Porra, você tá tirando, ninguém faz isso. Não é um lugar que gera muito dinheiro. Não tem coisas tão tradicionais assim. Não Então, tem um apelo, né? não tem um apelo, exatamente. Então, o fato dessas equipes conseguirem ser super competitivas, estarem entre as melhores do país, na principal liga de esportes dos Estados Unidos, mostra como essa balança do small market não afeta tanto na NFL, né? Então, eu acho que o Green Bay é meio exceção, porque é um time mega tradicional, então não importa que seja uma Sim. cidade pequena, vai continuar sendo um time muito forte eternamente, eu acho. Mas o resto é bem relevante. Kansas City, Buffalo também é tradicional, O Bills é tradicional, mas mas a assim, cidade de Buffalo é uma merda. a questão, acho que a questão do mercado a gente pode medir por exemplo, Green Bay só tem um time profissional, que é o É, Packers. Buffalo tem dois, é. que é o O Bills e Sabres, o Sabres. é, Aí depois Cincinnati, eu acho que só. Cincinnati tem o Reds também, né? Cincinnati tem o é, Cincinnati Reds de beisebol, que não é lá assim, nossa, é não, fraco também. colosso da MLB, e o Cincinnati Bengals. Tem o FC Cincinnati agora também da MLS, se a gente for É, colocar ali o futebol esporte crescendo nos Estados Unidos, mas é, Tampa ainda tem alguns times, ainda tem o Tampa Bay Lightning, tem o Tampa Bay Rays, é. mas Mas assim, o não é, diferença. Não, pode falar. que Tampa não é nem o principal mercado da Flórida, Sim, sim, né? é. Tipo, não é É nem o principal exatamente mercado isso. dentro do seu estado. É, E tá ali perto de um espaço. A Tampa acho que não é nem tão longe de Miami, nem tão longe, por exemplo, de Atlanta, na é, Geórgia, que também é um mercado bem maior. Então, sim. Só que a diferença eu acho que de Miami é uma cidade muito mais conhecida mundialmente nos Estados Unidos também. Mas eu sei que os americanos não gostam tanto de ir para Miami porque é meio que a América sim. Latina dentro dos Estados Unidos, é uma zona, ninguém fala inglês Não, lá. Mas também é o estado com uma das menores taxas de imposto para sim. atletas. Por isso que eles conseguem atrair bastante atletas de alto nível. E o Lightning, que é o time de hockey, ele é o bicampeão atual da NHL e ele tem os melhores jogadores do mundo, basicamente, porque ele consegue ser bem atrativo. Mas não tem lotação máxima. Lógico, tem agora porque tem um time fudido, mas não consegue. Normalmente, né? Normalmente não consegue ter lotação máxima. O Bucks também tem a lotação máxima agora porque tem o Tom Porque Brady, tem o Tom mas Brady. antes disso não era um time que atraía tanto. O Rays, que é o time de beisebol de Tampa, tem uma dificuldade Nossa. absurda de trazer gente. Eu acho que deve ser, O, sei lá, 15% da lotação máxima. É sempre um a problema. pergunta sobre o Rays é se os caras já conseguiram jogar com o estádio lotado algum dia, né? Eu acho que só na World Series deve ter conseguido. Porque não é possível. É, Mas é verdade, a Flórida, na verdade, é um lugar atrativo por causa disso. é, A questão do imposto, né? Muita gente vai lá para se aposentar, né? é, Pós-aposentadoria, costuma ir porque é um lugar mais quente e você paga menos imposto. E essa questão ainda me surpreende um pouquinho como os times de Miami não são mais competitivos, né? é, E, assim, tanto você pega o Dolphins, você pega o Miami Heat, você pega o Miami Marlins, é. os caras podiam ser mais competitivos. É engraçado isso. Eu acho que o fato de essa, esse negócio do imposto ajudar você a atrair grandes atletas é o que meio que força o torcedor, é a grande motivação do torcedor ir pro estádio ver um jogo porque é ver essas grandes estrelas. Mas ele não consegue ter aquele laço de tipo, putz, é o time que eu sempre torci quando era criança. Putz, eu ia com meu pai, meu avô no estádio ver o Lightning, o Bucks. Putz, eu acho que é quase impossível. Porque não tem esse, não é uma tradição mesmo esportes na Flórida, né? Então, é um negócio meio não é tão passional assim, né? É, é difícil de você criar uma fanbase ali, né? E É isso que é o que difícil. acaba levando a franquia por anos, né? Você ter a fanbase É, ali, independente do time tá bem ou independente. não. Porque as franquias passam geralmente por bastante períodos, oscila muito. Você tem, sei lá, uma década de resultados muito bons, uma década de resultados muito ruins, e se você não segurar nessa década de resultados muito ruins, não tem década de resultados muito bons, né, na verdade. É. Então, O Knicks eu acho que é um dos maiores exemplos disso. O Knicks é uma sim, merda gigante faz anos. Mas tá em Nova sim, York
E é um time tradicional, então gera uma renda absurda, tá sempre Joga, lotado. joga, acho que no ginásio mais famoso do mundo, então, É, tipo, tá sempre gerando, gera o buzz, né? As pessoas continuam esperando muito do Knicks. sim. Mas só Enfim, vamos esperar. Não vai acontecer só nada. vamos esperar, porque se depender da franquia New York Knicks, rapaz. É, Então ficamos assim, a final da AFC, Kansas City Chiefs e Cincinnati Bengals, jogo no domingo, agora dia 30 de janeiro, isso. no Arrowhead Stadium, o estádio mais barulhento da NFL. Mais um AFC Championship Games pro Chiefs. Eu acho que é o terceiro ou o quarto que eles jogam em casa. Não Desde tenho certeza. Mahomes? Ou pra sempre? Não, acho que desde o Mahomes. É o terceiro consecutivo já, com certeza, né? 18 e 19. Não, em 18 e 19 foi lá também. Eles perderam para o Patriots em casa. Então, 18 e 19 no Arrowhead, 19 e 20 no Arrowhead, 20, 21 no Arrowhead, 21 e 22 no Arrowhead. É o quarta final de conferência consecutiva que o Chiefs joga em casa. Vai se criando uma dinastia na É. AFC. Inevitável, Boas, né? inevitável. Acho que até o Chiefs é favorito em cima do Bengals. A Uhum. gente vai dar os pitacos um pouquinho mais para frente, Sim. mas existe grande chance do Chiefs atingir o seu terceiro Super Bowl de forma consecutiva. Isso aí. Pulando para outra conferência agora, a Conferência Nacional, a gente teve outro jogaço no domingo. O domingo reservou 2 jogaços, né? Sim. Para o fã de NFL. O Los Angeles Rams recebeu o Tampa Bay Buccaneers. O jogo foi em Los Angeles, né? Sim, foi Los Angeles. Foi em Não, Los Angeles. não, foi em Tampa. Foi em Foi Tampa, em é verdade. Tampa. Foi em Tampa. Eu lembro que tinha imagem lá do Verdade, fora do foi, estádio. foi, o, foi o Tampa. Tampa era o seed de número 2, tinha a segunda Isso. melhor campanha da NFC. O Rams era a quarta melhor campanha da NFC e o Rams venceu na estrada o Tampa Bay Buccaneers por 30-27. O Bucks esteve perdendo por 27-3 em um momento do jogo e a mágica do Tom Brady aconteceu depois. Um absurdo, né? Pode ter sido a última vez que a gente viu ele jogando, já tem alguns papos de aposentadoria É. dele, mas, cara, que jogador absurdo, né? Que jogo absurdo e uma vitória grande pro Rams que precisa dessa afirmação, né? De ser um time, dessa afirmação que é um time competitivo. Eu acho que o Rams, como você disse, precisava dessa vitória mais significativa assim contra um grande rival para mostrar, tipo, a gente tá aqui para ganhar mesmo, a gente veio forte. Porque eu acho que desde aquela vez que eles foram pro Super Bowl, que foi 17, 16, Eu tô achando aqui, foi 2018. 18, eles tinham aquele status de um time forte, mas não conseguiam chegar, né? E eu acho que Sim. esse ano tem uma grande possibilidade, porque primeiro que eles trocaram pelo Stafford no início da temporada. Que isso foi a melhor coisa que eles poderiam ter feito. Eles pegaram um Exato. quarterback de alto nível que estava no cemitério, ressuscitaram o cara, trouxeram ele à vida e o cara conseguiu agora ser útil, né? Porque antes ele tava fudido no Lions. E esse time do Rams é um All-Star, né? É muito absurdo. Esse cara, você colocar numa linha Aaron Donald e Von Miller surreal. Cara, devia ser proibido, né? É surreal, é proibido esse negócio. Você ainda Muito traz forte. o OBJ no meio da temporada, né? Sim. Que também Sim. por mais que ele não vem bem já tem anos, mas ainda assim é o Odell Beckham. O oposto do. Vai lembrar que o oposto do Von Miller, né? Que joga do lado de fora da linha, o outside linebacker, é o Leonard Floyd, que também é uma escolha de primeira rodada pelo Chicago Sim, Bears. é muito absurdo e ao longo do jogo, pelo menos os 3 primeiros quartos, não vai, o primeiro tempo, vai, o Bucks simplesmente foi amassado pela defesa do Rams. O Brady não conseguia fazer nada, ele não conseguia respirar, ele estava a todo momento sendo pressionado, sendo sacado, então ele não teve muita possibilidade. E por mais que o Rams abriu uma vantagem de 27 pontos ali, 27-3,
No fim do segundo período tava 20-3. Aí no início do terceiro eles fizeram 27, foi isso. Mas eles tiveram a oportunidade de matar o jogo no primeiro tempo. Foi algo similar como que o Packers deveria ter feito. Mas a gente vai Sim. chegar nisso depois. Nesse primeiro tempo, o Rams poderia ter matado o jogo e ficado tranquilo. Mas ainda assim era uma folga razoável ali, um 27-3. Eram 3 posses de bolas, né? Então, ele se colocou numa situação confortável. Mas aí veio a loucura do Brady Boy, que não é mais boy. Ele já tá velho, esse lazarento. E também a gente não sabe o que vai acontecer com ele, né? Porque apesar de ele ter jogado muito bem esse final, ele conseguiu fazer... Ele botou fogo na partida mesmo, né? A partir do terceiro período. Eles chegaram a empatar a partida, faltando 42 segundos para acabar o jogo. E o Stafford conseguiu em 2 lances rapidinho ali, jogar um lance de 30 jardas e botar o time lá na frente para possibilitar o field goal, né? Que fez eles ganharem a partida. Foi um completo absurdo. O Brady, para ter noção de como ele tentou, mas o time não estava com ele, ele tentou 54 arremessos e acertou 30. Então é quase com 55% de average. É muito pouco para um QB do nível dele. Ele foi interceptado só uma vez, mas o rushing do time também foi muito mal, né? Os running backs. O LaFournette, 51 jardas é muito pouco. Só 13 tentativas também é um número muito baixo. E o Brady não sabe correr, né? A gente sabe disso. Então o time é muito de você ter as jogadas explosivas do Brady lançando, os alvos se movimentando bem para possibilitar ele e o running back ser a válvula de escape, né? Para o jogo não ficar só em cima dele. Mas o time foi muito mal, apesar desses lances finais, né? É um pouco surpreendente, né? Acho que a gente não sabe exatamente o que vai acontecer com o Brady. Porque ele deu indícios de que deixou no ar a possibilidade de talvez se aposentar agora ao fim dessa temporada. Exatamente. O jogo em si foi muito bom. Acho que o Bucks acabou precisando forçar mais, né? Porque assim, 54 tentativas não é normal, né? Não. A gente vê o número de passes aumentou nas últimas temporadas e tal, mas você tentar 54 vezes, cara, o braço não aguenta, é muita coisa. Então, mas isso acabou se dando muito porque o Rams abriu uma vantagem larga muito cedo, né? Sim. O Rams abriu, as 3 primeiras posses do Rams terminaram em pontuação, então acabou forçando o Bucks a tomar esse tipo de caminho para evitar que o massacre fosse maior, né? Que a gente está falando que a defesa do Rams engoliu o ataque do Bucks no começo do jogo, na primeira parte, né, do jogo. Mas acho que não dá mesmo, nunca deu para duvidar muito da capacidade do Brady. Lembrou um pouquinho o Super Bowl que o Patriots virou em cima do Falcons. Esse jogo foi maluco. Foi uma das maiores maluquices que eu já vi na minha vida, que o Atlanta Falcons abriu 28-3 em cima do Patriots e tomou o empate e depois a virada na prorrogação. Mas dessa vez o Rams é um time muito estrelado, um time que foi montado peça por peça para estar ali nesse momento. A gente tinha falado que era uma vitória que o Rams precisava ter justamente por causa disso, né? Um time que mudou para Los Angeles, chegou no Super Bowl, mas é visto muito inconstante. Sim. Acho que com o Stafford na posição de QB deve ser mais constante, deve ter mais tranquilidade ali para conseguir resultados melhores e vai ser um dos grandes contenders dos próximos anos. Isso. Principalmente porque você olha para os outros times da NFC, né, e não vê assim certeza em lugar nenhum. Você não sabe se o Brady aposenta, você não sabe se o Aaron Rodgers continua em Green Bay, você não sabe o que é o San Francisco 49ers, porque o Garoppolo não é QB desse nível. Não é desse patamar, ele não vai levar o 49ers para um título. Vamos por assim, o Garoppolo não teria ganho esse jogo. Né? Ele
não teria ganho. Mas ainda assim, o San Francisco 49ers está no seu segundo Championship Game em 3 temporadas. E é estranho, porque não é o San Francisco 49ers não jogou absolutamente nada contra o Packers, ofensivamente falando. A gente vai entrar um pouquinho mais à frente. Então, assim, é uma divisão, uma conferência inteira praticamente caindo no colo do Rams. Você olha, por exemplo, para antigos contenders e os Saints agora, o Sean Payton pediu para sair, né? Não vai mais continuar sendo técnico do Saints. Você tem o Seahawks atravessando um momento muito difícil, porque o time já é a primeira temporada sob o comando do Pete Carroll, com um recorde negativo. O Arizona Cardinals é um time que joga só meia temporada. O Chicago Bears é horroroso. O Minnesota Vikings tem o Kirk Cousins no elenco. A NFC East é uma piada. Tem o Cowboys, né? O Cowboys é uma eventual força, mas não sei. Então acho que o Rams se coloca nessa posição de poder ser o grande time da NFC para bater de frente com os times mais fortes da outra conferência. Mas vai precisar de uma constância um pouquinho maior. O Rams deu uma oscilada nessa temporada regular também. Sim. Apesar de eu achar que é o time mais pronto. E eu acho também, só tocando nesse ponto do Stafford, eu acho que, por mais que ele não é um cara novo, né, ele tem 33 anos, eu acho que ele tem mais um ano de contrato com o Rams. Isso. Se não me engano é isso. Mas ele já demonstrou esse talento dele, essa capacidade de carregar o time mais longe, né? Como você falou, falta um pouco mais de constância, mas eu acho que o Stafford tem a capacidade de fazer isso, levar esse time do Rams um pouco mais à frente, né? Ainda, cara, você tem Aaron Donald também, um cara escroto, né? Depois você tem essas duas forças ali, é muito uma equipe, é bastante. O Aaron Donald, que Cara, eu tenho um probleminha, eu não consigo decidir quem é o melhor jogador defensivo da última década, se é o Aaron Donald ou se é o J.J. Watt. Eu tendo um pouquinho pro J.J. Watt porque o Watt jogou mais, né, na última década, mais vezes. Longevidade, né, assim, né? Assim, o J.J. Watt foi draftado em 2011, o Aaron Donald, se não me engano, é 2015, mais ou menos. Mas assim, ele é muito absurdo, cara. Um cara do tamanho que ele tem não devia se mexer tão rápido quanto ele se mexe. Ele é muito explosivo, ele é muito forte. Então ele é um dos caras mais absurdos que eu já vi jogar do lado da defesa na história da liga. Eu, o J.J. Watt, também gosto muito dele. A personalidade dele eu gosto bastante. O cara é muito... Ele é o showman ali, entretenimento. Sim. Ele é um cara da hora demais. Só que ele é outro desses caras que ficou enterrado num time lixo. Então, ele deveria ter saído um pouco antes. Não saiu, ele tá no Arizona agora, né? Ou o Texans devia ter sido competente a ponto de dar um time pra ele ser competitivo, né? Mas eu acho que quando eles conseguiram achar um QB decente no Deshaun Watson, ele era um completo doente e conseguiu fazer um merda. Então as coisas parecem que não combinam pra dar certo, né? Sempre quando é um pouco a mais, o outro lado é maluco. O outro lado é muito maluco. E o Watson, além dos problemas fora de campo com a lei, ainda teve problemas com o dono, né? Por causa fez greve, né? Porque não ia jogar, né? O dono prometeu uma coisa para ele, não cumpriu, e assim, não interessa que seja coisa boba, você não faz isso com a estrela do seu time, né? Sim. O Bob McNair é um baita de um animal também. Enfim. Então, o primeiro classificado pro NFC Championship Game, falamos aqui, é o Los Angeles Rams, que vai ter a oportunidade de jogar em casa o Super Bowl e vai enfrentar um rival de divisão, né? O gloriosíssimo San Francisco 49ers, que eu não sei nem como é que eu vou passar por cima desse jogo. Eu deixo você começar o discurso aí. Vai, toca esse negócio. Puta que pariu. Porque quem não sabe, né? Acho que a gente já comentou isso. Eu e o Milano torce pro Packers. É uma simples coincidência. Eu não torci, eu ia torcer antes de eu conhecer o Milano e ele também ia torcer antes de eu conhecer ele. Então é uma simples coincidência que a gente torce pro mesmo time. Que a gente torce pro mesmo time aí. Mas assim, o San Francisco 49ers não liderou o jogo contra o Packers em nenhum momento. Nenhum momento.
A única vez que eles lideraram foi no estouro do cronômetro. O cronômetro zerou no final do quarto período e a bola entrou lá no field goal, bonitinho. San Francisco 49ers 13, Green Bay Packers 10. Os números aqui são lindos, né? O San Francisco 49ers teve 106 jardas aéreas, 106 jardas terrestres, 212 no total. Ridículo, né? O Packers teve 196 jardas aéreas e 67 terrestres, 263 no total. Eu não sei o que é que acontece, se quando os jogadores do Green Bay Packers, se o Aaron Rodgers olha para o outro lado, vê os caras do San Francisco 49ers, botar um meia dúzia de cone ali, os caras vão tremer e vão perder o jogo. Inacreditável. Como é que funciona? Eu não sei, eu não consigo entender, Brinjal. Não tem explicação. Eu até tinha visto na sexta, eu acho, os caras ressuscitaram um vídeo de quando o Aaron Rodgers foi draftado. Que Sim. Ele era para ter sido draftado pelo 49ers. Os caras do 49ers falaram, não, a gente vai pegar você. Falaram para ele, a gente vai escolher você. Chegou no dia, eles pegaram o Alex Smith, que depois foi por muito tempo o QB deles e tal. Beleza. Aí, na hora que ele foi draftado, depois o Packers pegou ele, e ele falando lá assim que ele ia fazer o 49ers se arrepender de não ter picado ele. E o que aconteceu? As únicas 4 vezes que o Packers pegou, o Aaron Rodgers no caso, pegou o 49ers no playoff, ele perdeu as 4 vezes. Cadê a vingança, Rodgers? Cadê seu arrombado? 2 vezes foi temporadas seguidas em 2012, 2013, e depois, no ano passado, né? Foi retrasado. 2019 e esse ano. Agora? Então, 4 vezes o Rodgers pegando o 49ers e não conseguiu vencer nenhuma das 4 vezes. E aí, Rodgers? Que é uma estatística interessante. O Green Bay Packers foi para o Super Bowl em 2010. Temporada de 2010, o Green Bay Packers foi para o Super Bowl. Sim. O Packers foi campeão em cima do Pittsburgh Steelers. Tal. De lá para cá, o San Francisco 49ers venceu 4 vezes o Aaron Rodgers nos playoffs e foi para 2 Super Bowls contra nenhum do Aaron Rodgers e do Green Bay Packers. É muito impressionante, cara. É muito impressionante. Eu não me conformo com isso. É uma freguesia absurda. É muito absurdo, cara. Que é foda, mano. É difícil tentar achar uma justificativa ou uma justificativa, né? Uma explicação para falar, putz, não. O que acontece é que o Rodgers, ele não tem apoio. Cara, na primeira metade da década anterior, o Rodgers tinha um timaço. Primeira metade do time era foda. O time era pra ter ganho pelo menos mais um Super Bowl naquela primeira metade. Pelo menos mais um Super Bowl. Pelo menos mais um. A defesa era questionável, mas beleza. Mas o ataque era foda. Não tinha como. E depois, na segunda metade, o time caiu, teve uma mudança de vários jogadores que envelheceram, teve trocas e tal, a gente foi embora. Mas mesmo assim, você ainda tinha o Rodgers, tinha ainda caras muito bons. Davante Adams. A linha ofensiva do Packers melhorou muito nesse meio tempo. Eu acho que foi a principal coisa que melhorou nesses últimos anos foi isso. Porque o resto, basicamente, ou estagnou ou a linha ofensiva do Packers é masterclass. Né? Você tem ótimos jogadores. Acho que o Bakhtiari não jogar os 2 últimos anos fudeu, velho, no playoff. Não tá no ano passado e não tá nesse ano, eu acho que... Nesse ano realmente pesou demais. O Bach não está ali. Mas é aquela, né? O negócio que você sabia que existia a chance, então você poderia ter previsto, né? Se planejado para cobrir eventualmente. A gente criticou muito porque o Rodgers pediu recebedor, né? Não é muito segredo. E aqui eu até faço coro, acho que não dá para você ter só o Davante Adams como recebedor 100%, né, confiável, apesar de adorar o Randall Cobb, que tá lá, gosto muito dos outros caras ali, o Marquez Valdes-Scantling, o Allen Lazard, porra, para caras de rotação tá bom, mas dá para você ter um número 2 bom, né, né? O Mercedes Lewis, ótimo jogador, o Mercedes Lewis, sofreu um fumble muito importante durante o jogo, mas ótimo jogador. Agora, cara,
A cagada foi pro Packers do Special Teams, né? Sim, o punch ali foi bloqueado, né? Teve um punch bloqueado que retornou para touchdown, que foi o touchdown do San Francisco 49ers. Acho que Depois tava disso, faltando 4 minutos pra acabar o jogo, não era? acho que era uns 10, não era? Alguma coisa assim. Não. O punch foi bloqueado com 4 minutos e 50 segundos. Com 4,50. É isso aí, né? Então faltava 4 minutos, o jogo estava 10-3. E aí um punch bloqueado fez o jogo ficar empatado. E, cara, aí no final do primeiro período, no final do primeiro tempo, o Mason Crosby tem um chute bloqueado. Nossa, isso foi foda, velho. E você vai pro vestiário dessa forma. É difícil. É fácil a gente culpar o Special Teams do Packers, mas assim, a gente espera que o suposto MVP da liga, porque eu imagino que o Rodgers vai ser o MVP da liga, porque ele fez uma temporada regular maravilhosa, consiga produzir mais do que, sei lá, 225 jardas, sem touchdowns nem turnovers, claro, contra o 49ers. Afinal de contas, ele é considerado um dos grandes quarterbacks da história da liga, um dos mais talentosos passadores da história da liga, para ele chegar e decidir nesse tipo de jogo. Sim. Entendeu? Então, assim, é muito decepcionante de novo essa temporada do Packers terminar dessa forma. O Aaron Jones, 12 carregadas para 41 jardas, pouco. A.J. Dillon, 7 para 25, pouco. Cara, é desanimador, de verdade. É muito desanimador. A gente não sabe o que vai acontecer, né? Agora, o Garoppolo teve 131 jardas, né? Foi 11 de 19, uma interceptação, mas o Garoppolo é fraco. Tipo, é fraco. O Garoppolo, como a gente falou, o Garoppolo não é quarterback do nível da prateleira desses caras que a gente tá falando até agora aqui atrás. Não tá, tipo, o Stafford não é do mesmo nível de status do que Rodgers e Brady, mas ele é anos luz melhor que o Garoppolo. Muito melhor. Muito melhor que o Garoppolo. Então é complicado para um time como o 49ers, não, pro Packers, você ser derrotado por um time onde o seu QB não é nem top 10 da liga. É complicado. E é um cara complicado. Que o time, o Garoppolo teve 11 passes completos. 11! Cara, é muito bizarro. O time do Packers dominou no primeiro tempo. Era pra ter matado ali, ter feito pelo menos uns 21. O Niners não produziu nada. Nada. Assim, nada. Conseguiu produzir, assim, com muito custo, 2 campanhas de field goal. Entendeu? E aí, se não me engano, a campanha do último field goal saiu do fumble, né? Não, foi de um punch. Um 3-and-out excelente. O Green Bay Packers teve no último quarto 2 campanhas, 6 jogadas, menos 15 jardas. Assim, é como se você estivesse num campo e em 6 jogadas você andasse para trás 15 jardas. É basicamente isso. Se a gente está falando de um jogo de território, um jogo que você tem que avançar territórios, como é o futebol americano, você andar para trás 15 jardas, que é, sei lá, não chega a um quinto do campo, né? Não. É quase um quinto do campo, um quinto é 20 jardas. Cara, é um absurdo. É um absurdo. Você ter o principal jogador da última temporada e não conseguir traduzir isso em uma performance dominadora dentro de casa, porra, é muito absurdo. Eu gosto muito do Matt LaFleur. Acho que ele é um treinador que tem conquistado muitas coisas boas com o Packers. Ele foi para 3 playoffs já como técnico principal do Packers, 2 número 1 da NFC, achei ele um ótimo treinador e não tô pedindo a cabeça dele. Mas, porra, processos precisam ser mudados e jogadores têm que ser cobrados. Sim. Eu acho que isso tem que acontecer. Do lado do Niners, trabalhaço do Kyle Shanahan. Sim. Né, que é o treinador, é um cara que sabe explorar as dificuldades do adversário. É uma coisa que dá pra falar contra o Rams também, né? O Fernandes vai enfrentar o Rams. O Kyle Shanahan soube explorar todas as características dos jogadores do 49ers para conseguir a vitória. Foi feia a vitória? Foi, mas é mérito também
do coaching staff do outro lado, que conseguiu construir de forma feia, mas conseguiu construir essa vitória. Pro confronto contra o Rams, o Kyle Shanahan também tem uma certa vantagem em cima do Sean McVay, que é o técnico do Los Angeles Rams. San Francisco 49ers e Los Angeles Rams são da mesma divisão, então eles se enfrentam 2 vezes por ano, e nesse último ano o Niners venceu as 2 vezes, venceu em casa, venceu bem, e venceu fora de casa nos na prorrogação na última rodada, né? Foi o jogo que garantiu o Niners nos playoffs, foi 27-24 o jogo em Los Angeles. Então, assim, tem tudo para ser um jogo aberto, a final da NFC. Não dá para cravar ninguém, não dá. Acho que eu colocaria o Rams um pouquinho mais como favoritos, mas assim, o 49ers eu vejo que é um time muito bem treinado, muito bem preparado. Só que a expectativa é que o Rams lide melhor com a mediocridade do Garoppolo do que o Packers lidou. Eu também concordo com tudo que você falou aí. Só passando alguns números dessas 2 equipes, né, do Rams e do 49ers, para essa final de conferência da NFC, eu trouxe alguns números de destaque aqui para a gente conversar um pouco. Os números de passe, né? Então, passes tentados por lançamento, o Rams é o 10º da liga ao longo da temporada regular, foi o 10º da liga, com 607 passes. O 49ers foi o 29º. Cara, eles só 3 equipes foram piores do que o 49ers para passe. Então já mostra muito do que é o Garoppolo ali. Mostra que o Kyle Shanahan não tem tanta confiança assim, né? Nele. Sim, exatamente. Ele não confia muito nele. Número de TDs também. O Rams teve 41 TDs lançados. O 49ers teve 26. Então é uma discrepância bem significativa ali. Então eu acho que o estilo de jogo das 2 equipes é completamente diferente. O 49ers é um time que foca muito mais, como você disse. Como o técnico não confia tanto no Garoppolo, você acaba tendo que ter outras alternativas. E isso é basicamente correr com a bola. Você correr com a bola ao máximo que der. Por isso que o 49ers é o 14º time em questão de jardas conquistadas por tentativas. E o Rams é o 26º. Então também é uma diferença bem grande ali. Em número de fumbles nas corridas, o Rams é o 2º. Então a segunda equipe que menos cedeu fumbles foi o Rams. O 49ers foi o 22º, meio que eu coloquei ao contrário aqui, né? Então foi um dos que mais teve, foi o 49ers. Teve 23 fumbles e o Rams teve 12. Então, por mais que você corre bastante, você está correndo bastante risco de você sofrer um fumble na hora de correr. Então são coisas que mostram como as equipes são bem diferentes. Em questão de faltas também, o 49ers sofreu cedeu 1.066 yardas por penalidades, né? E o Rams 637. Então é quase metade dos números de jardas que o 49ers cedeu por penalidade. É uma coisa para se ficar de olho, porque jogos de playoff tendem a ser jogos quentes, né? Sim. Jogos com animosidade, principalmente se tratando de uma rivalidade, né? Como é Rams e 49ers. A tendência a ter penalidades é maior. Sim, a tendência de penalidades é maior. E você já tem aí que o 49ers é um time um pouquinho mais indisciplinado. Sim. E na defesa, né, na parte de jardas aéreas cedidas, o 49ers é um dos que menos cedeu, ficando em 6º, e o Rams é um dos que mais cederam, em 22º na liga inteira. Em questão de sacks, eles são bem similares. O Rams sofreu 50 sacks ao longo da temporada e o 49ers 48. Vezes que o quarterback teve que lançar sob pressão, então quando ele poderia sofrer um sack ou ele teve que se movimentar do pocket, o Matthew Stafford, passe, né? O Matthew Stafford teve que sair
do Pocket 74 vezes e o Garoppolo 51. Então mostra também o estilo de jogo dos QBs, né? Sim, O Garoppolo não tem tanta essa possibilidade de se movimentar e criar um lance efetivo. E o Matthew Stafford consegue mais isso, né? esse número do Niners um pouquinho menor também pode se dever ao fato do time focar primariamente no jogo Sim. terrestre, né? É, Você acaba tirando um pouco o foco e a defesa acaba ficando meio com medo, né, de pressionar o quarterback com mais frequência. O 49ers, que nessa temporada draftou Trey Lance, ex-quarterback de North Dakota State, com a terceira escolha no geral, né, do último draft. Ele jogou em 6 jogos, foi starter em 2, uma vitória, uma derrota, 5 touchdowns e 2 interceptações. O Trey Lance é o futuro do San Francisco. Existe muita discussão se o Garoppolo continua em São Francisco depois dessa temporada, porque você pensa assim, caraca, mas é a segunda temporada que ele tá levando o time para uma final de conferência, né? Possivelmente para um Super Bowl. Por quê, né? Mas é o que a gente falou aqui, ele não é um cara confiável, ele não é um cara top 10 da liga, e se você tem um talento melhor, compensa você deixar o talento jogar. Então, então, acho que um exemplo disso é como o Pets deixou ele embora, né? sim, Porque eles provavelmente não confiavam nele. O Belichick não via o potencial nele para ser o substituto do Brady, né? sim. Então, o 49ers arriscou ali porque precisava de alguém, mas provavelmente não deu muito certo, né? Vai ter que... Pegou, precisava de alguém depois, acho que justamente da saída do Kaepernick, né? É, Acho que é isso. Então, curioso, o matchup é muito curioso, vai ser muito interessante para mim, tem tudo para ser o melhor jogo desse round de Championship Games, né, de finais de conferência, e decidir aí quem vai jogar o Super Bowl em Los Angeles, casa dos Rams de novo. isso. Se separou aqui também, né, Bringel, Isso. o confronto entre Chiefs e Bengals, e aí são times assim que têm características, eu acho que até parecidas, né? Que é Sim. o quarterback que lança muito, times que pontuam bastante. É. O Chiefs é o quarto em pontos totais com 480, o Bengals o sétimo com 460, os quarterbacks sacado, o Joe Burrow do Cincinnati Bengals sacado muitas vezes, 55 vezes. O Patrick Mahomes, o 29º só com 28 sacks, mostra um pouquinho, né, que o Mahomes é o Houdini, né? Ele escapa muito, consegue Sim, jogar ele a tem bola essa fora com possibilidade, né? ele é muito ágil para esse tipo de jogada, e tanto que entre esses sacks, né, o Chiefs foi o que perdeu menos jardas na liga com eles, né, foram 146 jardas. O Bengals teve o terceiro em sacks sofridos e em jardas perdidas por sacks. Então é de se notar, a defesa do Chiefs é muito boa. Sim. A gente fala do ataque, o ataque do Chiefs é explosivo, mas a defesa do Chiefs é muito boa, pressiona e incomoda. Conseguiu chegar no Josh Allen algumas vezes no outro domingo, né? Então. E eu acho que também mostra como o Mahomes também tem além dele ser muito atlético, muito versátil, mas ele tem a experiência também, né? Anos já de NFL, ele já foi campeão do Super Bowl, coisa que o Burrow tá chegando agora. Então essa questão de entender o pocket ali, a pressão, se movimentar melhor, é bem diferente na NFL do que ele tinha no college, é outro mundo. Então acho que é outra velocidade. Sim, com o passar dos anos talvez ele consiga melhorar um pouco esses números aí. Não fique tão discrepante como a gente viu aqui agora. Exato. Em questão de porcentagens, na quarta descida são dois times que arriscam muito. Sim. O Andy Reid é um cara que gosta de arriscar, ele é um cara que não tem medo de arriscar. Sim. E as vitórias dele nos últimos anos realmente, acho que dão esse respaldo para ele, né? Para ele não ter medo. São o segundo e o terceiro time com maior porcentagem de conversão de quarta descida, né? 66,7 para o Chiefs, 65 para o Bengals, segundo e terceiro na liga. O Chiefs é o time que mais converteu terceiras descidas na liga, 52%, o que também é muito importante, porque são situações que, às vezes, uma terceira mais longa, né? Uma situação que você precisa converter para não perder o controle do jogo.
né? Passando a bola, o Chiefs é o segundo time que mais passou a bola, o Bengals aqui já mais no meio da tabela, né? O 15º. A porcentagem de acerto na contramão, né? O Bengals tem 69,2% de acerto dos passes, é o segundo melhor. O Chiefs, 66,4% de acerto nos passes, é o 12º melhor. Mas, assim, aqui a gente sabe que é mais ou menos sabe que o Mahomes é um cara muito competente, né? Então, às vezes não é um negócio para se ficar muito preocupado, mas tá bem dentro da média, né? Dos 66, ali 69 é um pouquinho acima da média da NFL, mas o Burrow com alguns passes um pouco mais curtos, né? Umas Porque jogadas o mais... Mahomes também tenta mais, né? Então ele é um Sim, cara que arrisca mais os lances. Então a porcentagem dele tá um pouco mais para baixo do que o Burrow. Faz sentido ali, né? E o Burrow também, por ser um cara mais novato, às vezes ele não quer arriscar tanto assim. Não quer sim. fazer umas jogadas tão plásticas como é característico do Mahomes, né? Não tem ainda experiência em ler as defesas como o Mahomes, então você acaba sendo um pouquinho mais conservador na escolha dos passes. Jardas ganhas por passe completo, Chiefs 11, Bengals 12,5. Essa uma jarda e meia de diferença coloca o Bengals na segunda posição e o Chiefs na 17ª. Para você ver também como é apertado, né, esse mundo da NFL, né, estatisticamente. Todo mundo é bom. Uhum. Em algum nível assim, todo mundo é bom. Correndo com a bola, o Chiefs tem 4,5 jardas por tentativa e o Bengals 4. O time do Chiefs corre muito bem com a bola, é um time que consegue explorar várias opções. O Mahomes é um cara que corre com a bola, o Burrow ele não é tão atlético assim, mas o Joe Mixon é um ótimo running back, é um cara que produz bastante também para o ataque de Cincinnati. Acho que a tendência é que o Chiefs seja favorecido, imagino que até por uma boa distância, imagino que uns 5 ou 6 pontos seja o favorecimento do Chiefs, Bringel. Isso aí. Eu acho que vai ser mais ou menos por aí. Eu acho que a gente deu uma boa repassada nos números, né? Do que o pessoal pode esperar dessas duas equipes, das quatro equipes, né? Dos Sim, confrontos de final. Eu acho que dá pra gente fazer já um palpite, já meio que. O que a gente espera também até do Super Bowl, né? Porque por sim, mais que vai ser daqui a 2 semanas, a gente pode conversar já um pouco do que a gente espera das finais. Eu sinceramente acho que vai ficar com os favoritos, né? Com Chiefs e Rams. Tô muito interessado em ver o jogo do Rams e 49ers, como você disse. Eu acho que vai ser bem. é, São os opostos ali assim. sim. E eu gosto bastante do estádio do Rams, eu acho o estádio bem bacana. É um estádio lindo, cara. Muito bem feito. Nossa, Muito o negócio bonito. é surreal. Então, eu acho que tem tudo para ser ótimos jogos. Eu gostaria de ver pelo menos uma boa participação do Bengals para ele fechar bem assim essa campanha, porque é muito improvável que eles passem, eu acho. Apesar de ter vencido o último jogo na temporada regular contra o próprio Chiefs, se não me engano foi 34-31, algo assim, que fez eles vencerem a divisão. Eu acho que tem tudo para eles conseguirem fazer uma campanha decente, mas o Chiefs, no estádio maluco deles, tem tudo para passar e eventualmente ser campeão, apesar de eu estar agora torcendo pro Rams. Veremos. E você, É, Milano? eu tô de acordo com você, Bringel. Acho que a bola tá na mão de Chiefs e Rams, Sim. né? Então, imagino que por serem os favoritos, né? Acho que deve ser esse o Super Bowl. A gente teve um Monday Night de Chiefs e Rams uns 2 anos atrás, 2 ou 3 anos atrás, que foi um negócio absolutamente maluco. Eu não lembro, Eu, eu le- acho. eu lembro que foi um jogo que eles jogaram com os uniformes de Color Rush, né, É. que é aqueles uniformes coloridaços, então parecia o Chiefs todo de vermelho e o Rams todo de amarelo. Tava lindo, parecia uns potinhos de ketchup, uns potinhos de mostarda correndo pelo campo. Eu acho que aquele jogo foi 54-51 pro Rams. Foi um absurdo. O Goff jogou demais,
o Goff, que hoje é o quarterback do Detroit Lions, né? Que estava envolvido na troca com o Matthew Stafford. O Mahomes jogou demais, então eu lembro muito daquele jogo. Imagino que esse vai ser o Super Bowl, Rams e Chiefs. Imagino que o Super Bowl não vai ter essa quantidade de pontos, 54, eu acho que aí já é um pouquinho demais. Mas espero que seja um jogo equilibrado. Acho que é um jogo que pode ser um jogo equilibrado porque o Chiefs mostrou muitas fraquezas durante a temporada. Né? Tem jogos ali que o Chiefs sofreu mais do que deveria. Esse jogo contra o Bills deu muitas amostras do que você pode fazer para conter um pouquinho o Mahomes, para conter um pouquinho esse poderio ofensivo, como que você cozinha um pouquinho mais o jogo, quando você mete o pé no gás ali e acelera e anota pontos com mais rapidez, tenta anotar pontos com mais rapidez. Então, tem tudo para ser dois bons confrontos agora nesse fim de semana. Acho que o Bengals não vai ser páreo para o Chiefs. Acho que o San Francisco 49ers vai esbarrar na limitação técnica do quarterback, principalmente contra uma defesa forte do Rams, e não vai conseguir se classificar para o Super Bowl. O Super Bowl, para mim, então, é Rams e Chiefs. E tô com o Brinjel também, tô torcendo para o Rams. Só uma curiosidade que eu esqueci de comentar. Essa foi a primeira temporada desde 2010 que os dois líderes, as duas melhores campanhas de cada conferência não foram para as finais de conferência. Né? Naquela ocasião, na AFC, o número 1 era New England. New England estreou nos playoffs perdendo para o New York Jets, também nesse round de divisão, né, na semifinal de conferência. E na NFC o número 1 era o Atlanta Falcons, que perdeu do Green Bay Packers naquele ano no playoff de divisão. O Packers venceu o Championship Game contra o Chicago Bears. O Jets perdeu a final de conferência contra o Pittsburgh Steelers. E o Packers seria campeão do Super Bowl em cima do Pittsburgh Steelers. O jogo foi em Dallas, se não me engano. Foi. Eu acho que foi. Último título de Super Bowl do Packers. Mas, fora isso, fica aí as curiosidades, fica aí os nossos palpites para essa reta final de NFL, né, Brinjal? Isso aí. Eu acho que vai ser uma boa reta final, né, de NFL. E eu acho que depois do Super Bowl a gente faz um novo episódio focando no NFL, né, conversando um pouco mais de como foi isso, trocando uma ideia, fechando a temporada com chave de ouro ali. E é isso aí. Valeu, Milani, valeu, pessoal. Até a próxima. Exatamente, Brinjal. Deem uma chance para os playoffs da NFL. Vocês não vão se arrepender dos melhores playoffs dos esportes americanos. Valeu, Brinjal. Valeu, galera. Até a próxima. Até a semana que vem. É nóis.